Olá, estamos aqui de volta para o nosso workshop de marketing cultural e hoje nós vamos falar de teatro, especificamente o teatro de rua, uma breve análise sobre o teatro de rua no Brasil. Para me basear nessa aula, eu trouxe esse livro, que é Histórias do Teatro Brasileiro, sob a direção de João Roberto Faria, da editora Perspectiva e das edições Sesc São Paulo. É o volume 2, desses estudos, História do Teatro Brasileiro, que trata do modernismo às tendências contemporâneas. Vamos falar então um pouquinho do teatro de rua? Continuando nossos estudos sobre cultura brasileira, vamos falar um pouquinho de teatro de rua, uma breve reflexão histórica. Então, o que essa aula nos propõe? Essa aula propõe que nós façamos uma breve reflexão histórica sobre o teatro de rua e os seus impactos culturais. E para a gente falar um pouquinho sobre, ilustrar mesmo, sobre o teatro de rua, eu trouxe aqui um pouquinho sobre a banda de Chico Buarque. O que seria essa música? Essa música foi lançada em 1966 no Festival de Música Popular Brasileira e é uma música que eu trouxe para a gente ilustrar a nossa reflexão. Por quê? Porque a música ela possui o tema da arte, que passa essencialmente na rua. Ou seja, à medida que a banda passa, ela mexe com as pessoas, ela transforma as rotinas das pessoas, ela maravilha, abre sorrisos, convida a viver o encantamento daquele momento onde a tristeza, os sofrimentos diários dão pausa e são preenchidos com alegria. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O homem sério que cantava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor para ver a banda passar, cantando coisas de amor. O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou que ainda era moço para sair no terraço e dançou. A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava para ela. A marcha alegre se espalhou na avenida e insistiu. A lua cheia que vivia escondida surgiu. Minha cidade toda se enfeitou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Para ilustrar nossa reflexão, nós tivemos como referência nossa aula, uma das referências, a referência principal dessa aula é o livro História do Teatro Brasileiro, a segunda parte do estudo, que é uma reunião de João Roberto Faria, e nós vamos ter como base o capítulo 2, no capítulo 5, item 2, na página 388, que fala sobre o teatro de rua, que é um estudo escrito por André Carreira. Historicamente, o teatro brasileiro ele tem suas raízes lá com a formação mesmo das cidades brasileiras, com o teatro jesuíta, que tinha como objetivo catequizar os índios. E as obras encenadas eram atos religiosos, eram todos de cunho religiosos e acontecia também como procissões nas ruas, Tinham os teatros encenados, eles eram cortejos que passavam pelas ruas, que tinham como objetivo essa catequização dos índios.
Então, as ocorrências artísticas tinham um grande apelo religioso dentro das festas populares, né? E foram os espetáculos de rua, como diz Carreira, né, abre aspas, foram os espetáculos de rua de maior importância nas cidades brasileiras, fecha aspas, até o final do século XIX. Para ilustrar, né, essa manifestação do teatro de rua no início das manifestações de teatro de rua no Brasil, eu trouxe essa cena do Desmundo, que é um filme brasileiro de 2003 sobre a direção de Alain Fresnot. E essa cena mostra justamente essa manifestação do teatro jesuíta, lá no início da formação das cidades brasileiras. No início do século XX, em grandes centros urbanos, os imigrantes europeus favoreceram em seus grêmios anarquistas as práticas teatrais com motes formativos políticos, que mais tarde esses motes foram levados para ser apresentados em parques públicos. Então, Carreira ele também diz aqui na página 388 que, abre aspas, apesar dessa eventual utilização do espaço ao ar livre, não constituiu um modelo teatral de rua. Significou um interessante antecedente de uso político para espetáculos teatral em espaços abertos, fecha aspas. Na década de 1940, Hermínio Borba Filho, diretor do Teatro do Estudante de Pernambuco, que é esse senhor aí, o Hermínio Borba Filho, e o escritor Ariano Suassuna, eles idealizaram apresentações em praças públicas, utilizando uma barraca com o intuito de aproximar o teatro das camadas mais populares. Já nos anos de 1960, o Centro Popular de Cultura, o CPC, foi formado por jovens pensadores como Ferreira Goulart e Augusto Boal, e que com o intuito de atingir a maior parte das classes populares da cidade. O núcleo teatral, que produzia um teatro para ambientes fechados, eles passaram a apresentar na rua, com o objetivo de alcançar um público mais diversificado. Só que, no entanto, esse objetivo de alcançar um público mais diversificado, ele não foi efetivamente atingido. O grupo ele era formado basicamente por estudantes intelectuais da classe média, e ele foi uma movimentação, ele foi um movimento criado por eles que foi muito intenso, mas de pouca duração. Abordou temas sociais de uma época em que havia uma acentuada crise econômica e uma crise política no Brasil. Mas esteticamente, o grupo ele não se apropriou de referências populares. E ele não visou estudos, pesquisas, experimentações de modelos estéticos, né, relacionados à apresentação cênica, que tivesse como base a cultura popular. Para seus estudos, predominaram o agitprop. O que seria o agitprop? Né? Já agitprop são técnicas de propaganda para disseminação de ideias comunistas entre trabalhadores, camponeses e estudantes. Então, a palavra agitprop é um acrônimo, né? A junção, o que é acrônimo? É a junção de duas palavras. Então, acrônimo é a junção oriunda das palavras propaganda e agitação. E tinha como intuito agitar a sociedade e levantar essas pautas sobre questões populares, né? Levantar a pauta das questões populares que estavam acontecendo na época devido àquela acentuada crise econômica e política. Com o golpe de 1964, o que aconteceu com o teatro de rua no Brasil? As atividades começaram a sofrer repressão.
E na década de 1970, os espetáculos de rua, eles foram totalmente tolhidos, eles foram impedidos de ser apresentados. Mas resistindo à pressão da ditadura, alguns grupos continuaram suas pesquisas em bairros periféricos da cidade de São Paulo, trabalhando quase sempre de forma anônima, né, e realizando apresentações itinerantes em espaços abertos. Nós temos aqui o teatro, né, a Companhia Teatro União Olho Vivo, uma foto que foi retirada desse site aí, né, esquerdadiario.com.br. O que esse grupo ele fez, né? Por que esse grupo é tão importante, que ele é tão importante para a cultura, para o teatro de rua no Brasil? Quando nós falamos de teatro de rua no Brasil, tem alguns nomes, alguns grupos, alguns pensadores, alguns diretores que são extremamente importantes de ser considerados. Então, a Companhia Teatro União e Olho Vivo é um grupo muito importante. Por quê? Porque ele foi o promotor das artes populares, ele foi um grupo de resistência nos anos de 1970, realizando pesquisas e apresentando em bairros periféricos da cidade. E ele é referência para nós pesquisadores de teatro, artistas, atrizes, atores, diretores, escritores. Este é um grupo referência para nossas pesquisas até os dias atuais. Um grupo argentino Lobos e o norte-americano Living Theater, eles vieram ao Brasil a convite de José Celso, diretor do Teatro Oficina, com o intuito, porque o José Celso ele visava desenvolver um projeto relacionado às pesquisas de rua, outros projetos relacionados ao teatro. Ele tinha a intenção de realizar esses projetos com o Grupo Lobos e com o Grupo Americano Living Theater. Porém, o projeto ele não foi realizado. Como ele não foi realizado, os grupos estrangeiros, tanto o argentino quanto o grupo americano, eles aproveitaram que eles estavam aqui em solo brasileiro e realizaram experimentações de teatro de rua. De acordo com Carreira, né, na página 390, o grupo argentino ele realizou uma pequena turnê pelo Brasil, utilizando-se de praças públicas para as apresentações, e era um teatro de caráter improvisado. O grupo norte-americano ele já se dirigiu à cidade do Rio de Janeiro com o intuito de conhecer a parte mais precária, mais periférica da cidade. Conhecer as mazelas do povo da periferia, as necessidades e a precariedade mesmo que a população da periferia vivia. E aí ele esse grupo realizou pesquisas e apresentações em favelas cariocas. Ele teve apresentações como, por exemplo, no Morro da Mangueira. E no fim de 1970, o grupo viajou para Ouro Preto, onde ele apresentou performances ao ar livre. E na cidade mineira, o grupo foi acusado por consumir drogas e foi preso pelo DOPS, Departamento de Ordem Pública e Social, e eles foram obrigados a deixar o país. O Living Theater, que abre aspas, Carreira diz na página 390, é uma ideia de grupo teatral. Ele traz essa ideia de um grupo teatral como uma comunidade permanente, cujos compromissos extrapolam o processo criativo. Fecha aspas. O que Carreira quer dizer com isso? Que essa curta temporada, essa curta estada do Living Theater, em solo brasileiro, foi muito importante devido à metodologia e a propostas apresentadas por este grupo. Eles trouxeram a ideia que o fazer teatral ele está além da apresentação de uma obra ou de um espetáculo. O fazer teatral ele extrapola esses processos criativos e estabelece um contato direto com a comunidade. Ele vai além de simplesmente um espetáculo,
ele traz um compromisso maior com as questões da sociedade, com as questões políticas e sociais da sociedade. É isso que faz o teatro de rua ser um teatro aberto e democrático. Então, de acordo com Carreira, essa curta estada do Living Theatre em solo brasileiro foi muito importante para trazer essa conscientização da importância do teatro brasileiro como parte mesmo da democratização da arte, como parte do acesso mesmo e da reflexão sobre compromissos maiores que a sociedade e que o artista tem com a sociedade. O teatro de rua é uma possibilidade estética e expressiva de estabelecer um contato direto e democrático com todas as camadas sociais. No Brasil, as manifestações políticas passaram por uma intensificação, as manifestações políticas se intensificaram, os trabalhadores e estudantes ocuparam as ruas, as greves forçaram uma alteração na política brasileira e o regime ditatorial ele entrou em crise. Esse novo cenário encorajou que os grupos teatrais voltassem para as ruas com as apresentações, mas, no entanto, Carreira ele afirma, na página 390, que essa democratização oficial do sistema político brasileiro não influenciou, não fez com que fosse criado um novo fluxo de teatro de rua no Brasil. Porque, diferente das companhias de teatro em outros países latinos, como Argentina, Chile, Uruguai, que intensificaram fervorosamente suas atividades teatrais nas ruas com a queda da ditadura de seus países, o Brasil ele não voltou nessa mesma intensidade. Então, ele voltou de maneira muito tímida a realizar essas manifestações de teatro de rua. E essas companhias argentinas, chilenas, uruguaias, que tiveram uma manifestação mais intensa no teatro de rua após a queda da ditadura de seus países, essa manifestação possibilitou uma articulação com grupos da Europa que vieram aqui para a América Latina e houve um intercâmbio de estéticas e estudos sobre o teatro de rua, que de uma certa forma influenciou a produção teatral brasileira, mas de forma indireta. Quando a Argentina, o Chile e o Uruguai, eles estavam realmente trabalhando fervorosamente para trazer essa estética de rua, o Brasil estava vindo ali um pouco atrás, de uma maneira um pouco mais tímida, mas de uma certa maneira o que foi feito nos países, na Argentina, no Uruguai, com o intercâmbio com grupos europeus, influenciaram na produção teatral de rua brasileira de uma certa forma. E aí, para falar dessa intensificação, a gente não pode deixar de falar do diretor mineiro Amir Haddad. Nas minhas aulas eu sempre trago alguns nomes. E quando se fala em teatro de rua no Brasil, não pode deixar de pensar, não se pode deixar de mencionar o diretor mineiro Amir Haddad. É um diretor que ele nasceu em Guaxupé, não muito longe aqui da nossa região de Passos. Ele nasceu em 2 de julho de 1937. Ele é conhecido por abandonar uma carreira sólida de produção teatral em espaços fechados para se dedicar totalmente à pesquisa e o fazer teatral de rua. Ele criou o grupo Tá na Rua, com o intuito de promover uma arte em espaços democráticos, promover o contato direto do artista com o público. Então, a ideia do Amir Haddad é trazer o artista para ter um contato direto com o público, resgatando a cultura popular. Por que ele prezou tanto o resgate da cultura popular? Porque durante a ditadura, durante a repressão, a cultura popular ela foi corrompida por um regime ideológico autoritário. O brasileiro ele já tinha
deixado um pouco para trás essas questões da cultura popular. A cultura popular, principalmente nos grandes centros, estava muito enfraquecida. Então, o diretor Amir, ele criou esse grupo Tá na Rua com o intuito de resgatar a cultura popular e trazer um contato direto do artista com o público. É muito legal estudar sobre o Amir. É um nome importante, é um nome que nós, artistas de teatro, principalmente os artistas de teatro que gostam, que se identificam mais com o teatro de rua, tem que saber quem foi esse cara, a importância dele para o teatro brasileiro de rua, a importância dele no teatro brasileiro em geral, mas em especial a importância dele do teatro como uma manifestação democrática que acontece na rua. Ele trabalhou e ele trabalha ainda, mas ele trabalhou muito fortemente para levar o teatro de rua para um novo patamar. E o que seria esse novo patamar? Deixar de ser uma arte marginal para ter um conceito de arte pública. E o que seria a arte pública? É a arte que todos têm acesso, é a arte que acontece de forma democrática. Então, o teatro de rua, ele deixou de ser uma condição de uma arte marginal, uma arte excluída, uma arte que acontece às margens da sociedade, para ser um conceito, para ter esse conceito de arte pública. Numa entrevista conduzida por Liliane Reis no programa Estúdio Móvel, que foi ao ar em 26 de novembro de 2006, às 21 horas, aí está o link para vocês pesquisarem, a Amir, ele afirma que, abre aspas, a arte pública é a arte que não se vende, é uma arte que não se compra, é uma arte que se realiza no contato direto do artista e ou sua obra como o cidadão, sem discriminação nenhuma e principalmente em todo e em qualquer lugar. Fecha aspas. O que o Amir ele diz aqui? Que a arte pública é uma arte livre, que ela não se compra, ela não se vende e ela não discrimina em nenhuma espécie. Você pode ser rico, você pode ser pobre, não, independente da sua escolaridade, de sua raça. É uma arte que ela atinge, que ela cativa e que ela está disponível a todos de maneira igual. O sistema democrático brasileiro, após a ditadura militar, depois dentro do sistema democrático brasileiro, logo após a ditadura, os grupos e artistas, eles se articularam para promover festivais e mostras de teatro. Então, a popularização desses movimentos refletiu diretamente na produção de teatro de rua. Por quê? Porque antes disso, o teatro de rua ele não era considerado nas programações. Então, aqui para citar um exemplo de outro grupo importantíssimo na pesquisa teatral brasileira, é a Companhia de Teatro Belo Horizontina Galpão, que ele é um grupo vanguardista na produção de mostras de teatro de rua. O grupo ele foi articulador, ele mediou todo o processo de criação do Festival Internacional de Teatro de Rua, de Teatro Palco e Rua de Belo Horizonte, o FIT-BH, no ano de 1994. Aqui está uma foto, de um grande espetáculo deles. Tá aqui, a foto está disponível nesse site, Expressão Sergipana. Então, o FIT-BH, no ano de 1994, pensou especificamente em espaços. Os espaços foram pensados, dedicados às apresentações de rua. E o festival ele recebeu grupos de rua internacionais,
como o grupo francês Generique Vapeur, né, que ele abriu a programação, aqui está uma foto do grupo. E esse intercâmbio com os grupos internacionais, eles abriram espaços mais profissionalizados para a atuação de peças de rua. Então, os grupos, né, o festival começou a pensar em espaços que fossem mais adequados para as apresentações de rua. Aqui tem uma citação de Carreira, né? Que ele diz, abre aspas, a repercussão dos trabalhos de rua estimulou muitos festivais a incorporar uma mostra especial dedicada ao teatro de rua, como espaço paralelo, ou a aceitar espetáculos de rua no âmbito de suas mostras oficiais. Neste processo, ainda surgiram festivais como o Nacional de Teatro de Rua de Angra dos Reis e a Mostra Lino Rojas, que se caracterizaram pela especificidade do espaço de rua, fecha aspas. Então, houve uma repercussão, os artistas começaram a pensar sobre a importância, sobre a estética do teatro de rua, e nesse processo surgiram grupos, né, festivais importantes, como o Festival Nacional de Teatro de Angra de Rua de Angra dos Reis, que é um festival especialmente de rua, e a Mostra Lino Rojas, que também trabalha com o teatro de rua. O Festival Internacional de Londrina, o Festival de Campinas, de Porto Alegre em Cena, também passaram a incorporar a estética de rua na programação e foram destaques por incluir esses espetáculos de rua na lista de suas apresentações. Aqui outra citação do meu trabalho, né? Abre aspas, a rua é um espaço, uma alternativa para que a arte seja exibida e o teatro se realize democraticamente, por apresentar conceitos como resgate cultural, acesso democrático e envolvimento social, que uma mostra teatral apresentada na rua é uma manifestação cultural propícia para uma cidade. No caso, o meu trabalho ele fala sobre um projeto de uma mostra de teatro de rua. Então, por ser uma manifestação que trabalha o resgate cultural e tem um acesso democrático, é uma manifestação propícia, principalmente para cidades que não têm aquele público teatral formado. Então, quais são as características, né, de um teatro, de uma mostra ou de um festival, ou do próprio teatro em si, ou das manifestações artísticas, culturais, de artes cênicas, de música, trabalha quando elas estão na rua, né? Trabalha o resgate cultural, trabalha o envolvimento social, um acesso democrático, o pertencimento cultural, o pertencimento do espaço público. Por que quando eu falo pertencimento do espaço público? Porque o cidadão, né, o cidadão que ele é muito mais que um consumidor, ele é um cidadão consciente, ele está ali para ter os seus acessos, os seus direitos políticos, seus direitos sociais honrados. Então, quando ele sai de sua casa, ele senta na rua, ele vê que a sua vida, né, é mais do que a sua casa. Ele pertence a um espaço público, ele pertence a uma cultura. E isso, de uma certa maneira, não, ou diretamente falando, ele reafirma a identidade local, ele reafirma a identidade daquela população. Quando pensamos em sul de Minas, aqui na região que eu estou no momento, a gente pensa em quais são as manifestações que envolvem o teatro de rua, que envolve o resgate da cultura popular que nós temos. Então, eu gostaria de citar o Festival de Guaranésia, né, que ele está o FETEG, né,
Extrema Mostra de Teatro também, que está na sua 16ª edição, que foi sua 16ª edição em 2019. O Festival Nacional de Teatro de Passos, que em 2020 teve em sua 4ª edição. 2020 foi um ano atípico, porque nós tivemos a pandemia, então o Festival Nacional de Teatro, ele aconteceu de maneira online, mas uma das grandes características do Festival Nacional de Teatro de Passos é o resgate cultural, é o resgate da cultura popular, e são essas apresentações que estão tanto dentro do teatro quanto na rua. A manifestação de rua do teatro, do Festival Nacional de Teatro de Passos, é muito forte. E a gente tem também o Festival Nacional da Canção, que desde 1971 percorre as cidades do interior do estado, levando música, novas canções. É uma manifestação importante, é uma manifestação que trabalha o resgate popular e o acesso democrático. E são esses tipos de manifestações que vêm contribuindo no fomento das artes teatrais aqui no sul de Minas. Estamos quase no finzinho de nossa aula e eu trouxe um site que eu gosto muito também e um projeto que eu gosto muito que chama Garagens Periféricas. Vou entrar um pouquinho aqui no site para a gente ver o que seria esse projeto Garagens Periféricas. Tá aqui no site da Awesome Foundation. Quem tiver interesse em entrar e procurar. É um projeto criado em 2015, né? A gente falou um pouquinho das manifestações. Nessa aula nós falamos um pouquinho sobre as manifestações que aconteceram lá durante a ditadura militar, dos nomes importantes como Amir Adá, né? Que ele foi um pioneiro nas pesquisas de teatro de rua e das manifestações da cultura popular. Então, o que acontece? Nós falamos um pouquinho do passado, nós mencionamos aqui alguns festivais que acontecem atualmente, que são importantes para manter esse resgate da cultura popular. E eu também gostaria de trazer aqui para vocês este projeto, que é um projeto que eu acho muito interessante, que é um projeto que chama Garagens Periféricas. Então, quando nós falamos do passado, nós também temos que pensar o que as pessoas, né, estão fazendo atualmente para o resgate da cultura popular, o que os nossos artistas estão fazendo atualmente para resgatar para manter a questão mesmo do teatro democrático no teatro de rua. Então, em 2015, o Cícero Silva, ele viabilizou apresentações de espetáculos de arte cênica em garagens residenciais fora dos centros de Belo Horizonte. O Cícero Silva, como diz aqui no site, trabalhando há 10 anos com apresentações e na formação de novos artistas que se interessam pela palhaçaria e com vários projetos com características que apontam para uma economia criativa mais solidária e que visa uma distribuição e renda mais igualitária, dedicou-se em 2015 ao projeto chamado Garagens Periféricas. Então tá aqui, o que é basicamente esse projeto? Ele trouxe arte, teatro, palhaçaria para garagens, né? A garagem ela serviu de palco, que são garagens fora do grande centro, né? Do centro ali de Belo Horizonte. Foi uma estreia em 25 de julho e tem recebido ligações de várias regiões da cidade, oferecendo suas garagens para as novas apresentações que muitos alegram, ao confirmar a adesão da população local e a vontade de tantos de se tornar promotores da arte e da cultura no entorno de suas residências.
Então, assim, ele lançou esse projeto, as pessoas começaram a ligar, pessoas começaram a oferecer as suas garagens, né? Foram quatro apresentações com acesso gratuito em diferentes locais, 3 apresentações na Regional Oeste, Salgado Filho, Nova Sintra e Jardim América, e uma apresentação na Regional Nordeste, São Cristóvão. A cada apresentação precedeu um cortejo de divulgação por ruas do bairro, com artistas convidados e dos grupos participantes. Imagina que legal que foi isso, gente! Eles fizeram um cortejo pelo bairro, convidando as pessoas para irem até uma garagem para assistir o espetáculo de palhaçaria, né? Então isso foi uma maneira de divulgação. Momento de um contato mais próximo com os moradores, pouco habituados com personagens perambulando em seu território. Aqui a gente volta, né, naquilo que a Miradá plantou lá atrás, né, que é promover esse contato direto do artista com o seu público. Imagina aquela pessoa que não tem, aquele senhor, aquela senhora, aquela criança que não tinha costume, né, de ver um artista perambulando por suas ruas, um palhaço fazendo arte, palhaçaria, começou a ver, né, os artistas, né, passando por suas ruas. Estiveram com eles a Companhia Faminta de Teatro, a Associação Pano de Roda, né, na Terceira Margem, o Ciclo Aloma, a Companhia Borandá de Palhaços, e alcançaram um público em torno de 5.000 pessoas, de forma direta e indiretamente, com a participação de mais de 20 artistas. Contaram ainda com a adesão de novos apoiadores no decorrer da execução do projeto, como o Grupo Trampolim, Casa de Beco, Serralheira Horizontes, o vereador Vilmo Gomes, o Centro Cultural Salgado Filho, Centro Cultural e Esportivo Betânia. Então, assim, o projeto ele foi cativando, outras pessoas se mobilizaram, outros grupos se mobilizaram, patrocinadores, né, empresas, comércio local se juntaram e para realizar esse projeto que eu acho muito, muito legal. Eu trouxe esse projeto para ilustrar nossa aula porque esse projeto vai ao encontro exatamente daquilo que a Miradá nos ensinou como artistas de teatro, de rua, o que nós temos que fazer, que é ir onde o povo está, é estar com o povo e ter esse contato direto. O projeto aqui, eles agradecem sinceramente todos que de alguma maneira acreditaram nessa proposta e têm a certeza de que seguirão levando alegria e arte para as pessoas, né, em suas casas, porque geralmente nesses lugares não há local para espetáculo. Então a garagem é aquele não lugar que se tornou lugar para uma apresentação de arte. Certos de seu sucesso, buscam parceiros para levar essa proposta para outras cidades e estados. Ideia boa tem que ser divulgada e a artista mesmo, o artista de rua, ele honra isso, ele vai onde o povo está, ele leva a arte e mesmo que não exista lugar, ele faz do não lugar um lugar para promover a arte e levar o teatro. Outro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês, né, é o grupo Trupe Ventania. É o grupo aqui da nossa cidade de Passos, da nossa região. É um grupo que representa a nossa região na manifestação do teatro de rua. Essa foi a primeira apresentação que eu assisti do grupo, que foi num festival em Limeira. Eu tirei essa foto. Eu morava em Campinas na época, eu fui lá especialmente para ver o grupo. Fiquei encantada, chorei. Logo depois,
Eu tive a oportunidade, né, de participar de algumas apresentações, né, de uma apresentação de rua com o grupo e de outra peça com o grupo, que é a Maria Peregrina. Mas como nós estamos falando de teatro de rua, eu fico muito feliz, muito grata, né, de ter participado dessa apresentação que ela aconteceu em Patos de Minas. É o grupo que tem a direção, né, o Alto da Folia, essa peça com direção do Maurílio Romão, que é um articulador, que é um agente cultural muito preocupado com o resgate da cultura popular. Sem dúvida, ele é um dos nomes mais importantes da nossa região. Aqui está uma foto também da peça da Trupe Ventania, que aconteceu em São José da Barra, que é a peça Histórias de Pirata, que traz todo também esse envolvimento, né? essa troca com o público. Foi uma apresentação muito legal, o pessoal gostou demais, e é isso, o teatro popular, o teatro de rua tem esse encantamento, tem essa magia, tem essa força mesmo de envolver o público, de fazer um contato direto, de resgatar a cultura popular e de levar muita, muita alegria. Que viva sempre o teatro de rua! Mas para o meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou o seu lugar depois que a banda passou. E em cada qual no seu canto, e em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. Depois da banda passar cantando coisas de amor. A banda irá passar deixando suas sementes. E quando as coisas voltarem aos seus lugares, com certeza elas não voltarão iguais. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, do Bloco da Cultura Brasileira, uma breve análise sobre o teatro de rua. Eu deixo com vocês aqui as nossas referências bibliográficas e nos vemos na próxima aula. Até mais!